Olá, meu nome é Natanael Bonfim e esse é o primeiro vídeo do curso iCapivara Linux para iniciantes. E nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia do curso, como vai funcionar essa questão e também sobre o certificado, além do que é Linux. Então, começando pela metodologia. Em todas as aulas, nós teremos uma breve explicação do conteúdo e uma parte prática. Essa parte prática ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira, eu vou demonstrar aqui no meu computador, aqui na tela, para você visualizar alguma coisa relacionada ao conteúdo explicado anteriormente. Então, nessa parte eu recomendo que você tome algumas notas, verifique com atenção, porque na próxima etapa, que é a terceira, você será responsável por fazer uma atividade prática aí no seu computador. Então, para que você aprenda e absorva o máximo possível, eu recomendo que siga essa ordem. Verifique com atenção essa explicação, acompanhe o exercício prático e logo em seguida já realize a atividade. Se possível, não deixe para depois, porque nesse momento o conteúdo está fresco na sua mente e você vai conseguir executar talvez até com mais facilidade. A segunda parte que nós vamos conversar aqui é a respeito do certificado. Então, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, eu recomendo que você clique aqui na descrição do vídeo e acesse a nossa plataforma. Na nossa plataforma, nós temos a sequência de todas as aulas gratuitas, acompanhada inclusive com uma atividade prática. Você precisará realizar todas as atividades para validar o certificado. Então, a partir da realização de todas elas e uma nota acima de 60 na prova final, você vai conseguir criar esse certificado, emiti-lo e a partir disso também validar horas, porque de acordo com a lei de cursos livres aqui no Brasil. Então é bem bacana. Se você está vendo isso no YouTube, tem algumas coisas que eu não vou conseguir passar aqui para você, por exemplo, as atividades, o enunciados, questionários para você testar seu conhecimento. Então, clique na descrição para aproveitar tudo que a gente está oferecendo aqui para você, totalmente gratuito, sem pegadinha. Beleza? Então agora vamos para o conteúdo da nossa aula. Então, um pouquinho de história. Para a gente falar um pouquinho sobre Linux, a gente tem que falar sobre a história das licenças. Mas, Natanael, o que é uma licença? Uma licença é basicamente um contrato entre quem desenvolve software e quem distribui e utiliza. Então, basicamente, fala o que você pode e o que você não pode fazer com determinado software. Essa parte ela é realizada para proteger propriedade intelectual. Como assim propriedade intelectual, Nathanael? Basicamente assim, supondo que você é um desenvolvedor, um programador, passou um tempão lá fazendo um software com todo cuidado, pensando sempre na segurança, em todos os detalhes, aí chega alguém, aluga ou compra esse software de você e sai distribuindo gratuitamente à torta e à direito. Não seria bacana, né? Todo aquele seu esforço está sendo pouco recompensado, dependendo da intenção que você criou esse software. Então, é para essas questões e para lidar com toda a parte legal da coisa, legal no sentido das leis, que existem as licenças, que é um contrato que as duas partes precisam concordar logo no início da utilização do software. Então, quando você vê lá um site que você concorda com os termos de serviço, alguma coisa nesse sentido, é de certa forma uma licença que você está aceitando para utilizar aquele serviço. Da mesma forma no software, quando você clica lá no OK, você está aceitando essa licença de utilização. São as letrinhas miúdas. E aí, falando ainda sobre licenças, nós tivemos um marco histórico na história da computação, que foi a criação do Unix. O Unix ele foi desenvolvido pela Bell Labs e na verdade ele é resquício, continuação de um outro projeto que não deu certo. E nesse outro projeto era muito complexo, eles tiveram alguns problemas, acabaram abandonando, mas com alguns ajustes e criaram o Unix. Esse Unix ele era propriedade intelectual dessa empresa aí da década de 60, a Bell Labs. Então isso é uma coisa importante, guarda isso na sua memória que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Esse software ele era bem portátil de certa forma, porque você conseguia rodar num dos computadores mais comuns daquela época, se não me engano PDP alguma coisa. Então, ele com poucos ajustes você conseguia rodar uma variedade da mesma família de computadores. Isso era uma coisa bem interessante por conta
da forma que os programas eram escritos naquela época. Por conta da falta de recursos, os programas eram escritos especificamente para as instruções de determinado processador, considerando que ele vai ter um tanto de memória, um tanto de processamento e assim por diante. Então, era muito importante essa funcionalidade. E, junto com isso, eles também faziam a distribuição de uma parte da licença com o código do software. Então imagina só, um sistema operacional que você também conseguia ver o código-fonte. Isso era uma coisa muito interessante para as universidades dos Estados Unidos e de outros locais do mundo, porque os seus estudantes de ciências da computação, engenheiros da computação, conseguiam visualizar o código, visualizar por baixo dos panos como tudo funcionava. E isso, para a questão de estudo e academicamente, era bem interessante. E aí, posteriormente, isso ainda recebeu suporte a timesharing. Timesharing, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas ele basicamente significa que no ciclo de processamento ele consegue dividir. Essa parte aqui vai para esse bloco de texto, essa outra parte aqui vai para impressora e assim por diante. Você consegue dividir o tempo do processador em vários processos. Então isso aumentava bastante a performance, porque a cada ciclo conseguia realizar várias coisinhas, tendo em vista que na época os computadores estavam melhorando um pouquinho o processamento. Se você tiver interesse, dá uma pesquisada que é bem bacana esse assunto, mas aqui é uma base da computação para entender certinho. Enfim, o que vocês precisam entender é o Unix foi uma coisa bem importante e foi basicamente o padrão adotado. Da mesma forma que a gente usa hoje o Linux para a maioria dos servidores, o Unix era, digamos assim, para a área acadêmica representativo dessa parte também. E aí entra o projeto GNU e o Richard Stallman. Em 1983, a Bell Labs ganhou um caso na justiça que começou a permitir ela comercializar o sistema. Até esse momento, ela distribuía com essa devida licença, tinha uns valores lá, mas ela era, por conta de leis de competitividade, antitrust nos Estados Unidos, o mesmo tipo de lei que atualmente o Google, o Facebook estão enfrentando por conta de serem muito dominantes no mercado, ter uma presença unânime, digamos assim. Eles estavam um pouco preocupados e restringiam a comercialização do Unix. Mas a partir de 83, a Bell Labs conseguiu vencer um caso na justiça e a partir disso a comunidade acadêmica começou a ficar meio preocupada, porque opa, e agora? O que vai acontecer? Será que eles vão manter essas versões? Vão tirar? Como é que vai funcionar o software que a gente já escreveu? E um dos caras preocupados com essa questão era esse aqui, ó, o Richard Stallman. E a partir dessa preocupação, não só essa, mas algumas outras também, ele iniciou o projeto GNU, que a ideia era criar um sistema operacional totalmente livre. E aí, esse sistema operacional livre, ele precisava de uma outra forma. Eles estavam preocupados, lembram lá, com a questão das licenças. E é aí que veio a GPL, que é uma licença copyleft. O que significa copyright em inglês? Basicamente, a tradução livre, não tem muita tradução, mas se a gente fosse traduzir a palavra, seria direito de cópia. E aí, right também em inglês, além de ser direita, além de ser, enfim, right é direita em inglês, e aí eles fizeram uma brincadeira, copyleft, que é o contrário da copyright. Então eles criaram essa outra licença com as seguintes asserções. Então você consegue executar o programa. A gente está entrando aqui na questão de um software com código fonte, um software de código aberto nesse sentido. Então, você pode executar, distribuir, modificar e redistribuir as versões modificadas. Então, por exemplo, eu tenho um programa lá que é um bloco de notas que eu fiz. Então, eu consigo escrever os meus textinhos, salvar arquivos, utilizar normalmente. Eu posso criar cópias digitais desse programa, porque é um software, né? É uma coisa digital. Falo lá, coloco um pendrive, consigo distribuir para os amigos. E também posso modificar. Eu quero que esse botão aqui seja maior. Bacana. Ou, eu quero agora adicionar um recurso novo que vai colocar negrito nas palavras. Posso abrir o código-fonte, modificar esse software e posteriormente até redistribuir ele a partir da mesma licença. E essa aqui é a pegadinha, digamos assim, que muitos criticam a GPL até hoje. Essa licença, ela precisa ser passada à frente em todas as suas derivações, precisam ser sobre essa mesma licença. Então, supondo que você
foi lá e fez uma modificação no software, transformou o bloco de notas em um Word, por exemplo, um melhoramento incrível que deixou o programa mais fácil de usar, mais acessível, etc, etc. E você quer redistribuir, você precisa redistribuir também sobre a GPL. Isso significa o quê? Que outras pessoas podem pegar o seu trabalho e redistribuir também, modificar e assim por diante. Então, para muitas organizações, eles consideram essa uma licença infecciosa, digamos assim, porque ela obriga que você mantenha a mesma licença do projeto original na sua derivação. Então, essa é uma coisa importante. Essas aqui, inclusive, foram o que se tornou depois as bases para o software livre, que também é uma iniciativa liderada pelo projeto GNU, que foi esse aqui. Então aqui eles começaram a construir essa alternativa Linux com várias ferramentas para substituir o que eles usavam no Unix, porém dentro do próprio sistema. Eles iniciaram a criação aqui e junto dela a licença. Então o que acontece? A partir daí, tinha um outro estudante, o Linus Torvalds, ele usava um sistema chamado Minix, que também era digamos assim, uma versão de sistema operacional inspirada no Unix. Então ele começou a desenvolver o próprio kernel. O kernel é o motor, digamos assim, de um sistema operacional. Ele que é responsável por gerenciar a parte entre o hardware e o restante do software que está acima. Imagina ele como se fosse um motor de um carro, por exemplo. Então o que acontece? O motor do carro sozinho não leva para lugar nenhum, ele é só um pedaço de metal lá com várias peças móveis. Você precisa do restante do carro, da lataria, dos assentos, do volante e todo o restante de um carro. E aí, essas são as ferramentas que o sistema operacional precisava, mas lembra, ele aqui só fez o kernel, que é o núcleo. Então, ele aproveitou esse pessoal do projeto GNU que estava realizando a codificação de uma alternativa a Unix, e lembra, como era software livre, ele falou, beleza, vamos fazer um jeito dessas duas partes se comunicarem, conversarem umas com as outras, e assim a gente vai ter um sistema operacional funcional. E assim foi feito. Ele inicialmente lançou com a própria licença, mas depois relançou com a licença GPL, até para ficar em compliance e com essa parte do projeto GNU também, para as duas coisas ficarem bem alinhadas. E a partir desse momento, essa junção do kernel Linux junto com as ferramentas do projeto GNU foi chamado. Hoje em dia as pessoas mais chamam de Linux, mas o nome certo, digamos assim, é o GNU Linux. E a partir disso ele foi amplamente adotado, especialmente por software livre, open source. Então, por conta de todas aquelas questões que a gente falou das licenças, as empresas elas têm uma confiança maior, porque não tem uma organização especificamente por trás disso que é detentora da licença e pode, por exemplo, comprometer o futuro do sistema operacional. Caso como o Linux é fundamentalmente uma coisa distribuída, todo mundo pode contribuir uma parte, justamente por conta da licença do software. Então é uma coisa colaborativa e as empresas basicamente adotaram como padrão. E aí muitos perguntam, poxa Nathanael, bacana, gostei da história, mas o Linux tem um pinguim como mascote, que história é essa? Então, aí que tá. O Linus Torvalds ele estava em um zoológico, ele foi mordido por um pinguim. Aí na época que eles colocaram, vamos criar um mascote para o sistema, para ter uma carinha para o sistema, um logo, uma coisa assim. Aí ele pensou assim, falou, caramba, um pinguim me mordeu, tá aí. Excelente mascote. E aí ficou. Um designer foi lá e desenhou e é o mascote do Linux até hoje. Inclusive, o mascote do nosso curso aqui é uma capivara, que é um animal bem representativo do Brasil. Eu tava pensando em alguns outros bichos e tal, mas aqui no Brasil nós temos a capivara e o bicho bem engraçadinho e desconfiado, então esse é o mascote do nosso curso também. Beleza? Então, vamos lá. O que é uma distribuição Linux? Lembra que a gente conversou sobre as licenças? Então, qualquer um pode instalar algumas coisas no Linux e redistribuir, ou até mesmo criar suas próprias ferramentas. Por exemplo, eu criei um editor de texto muito bacana que é fácil de usar. Voltando ao mesmo exemplo anterior. Então eu vou lá, pego as ferramentas do projeto GNU, pego o meu editor de texto incrível, coloco junto em um pacote só e consigo redistribuir para todo mundo, porque a licença GPL me dá essa autonomia. Então, as distribuições Linux são basicamente empacotamentos de diversas ferramentas com um propósito específico para serem distribuídas. Então,
é uma coisa bem interessante, é uma autonomia que a licença nos fornece. E aí, nós temos algumas terminologias importantes de vocês entenderem aqui, que a gente vai falar muito ao longo do curso e vai tocar nesse assunto em várias etapas. Primeiro é o que é uma GUI. O que é uma GUI? É basicamente Graphic User Interface, é o ambiente gráfico que a gente está utilizando. Então, aquela parte dos ícones, explorador de arquivos, todas essas ferramentas, elas rodam um ambiente gráfico, que é o que faz tudo funcionar por baixo. Então, essa é uma GUI. Nós temos vários ambientes gráficos, como exemplo XFCE, LXDE, GNOME, mas não se preocupe muito com esses nomes por enquanto. Mas lembre-se, esses são os ambientes gráficos. Aí nós temos as ferramentas, que são as aplicações que são instaladas dentro do sistema. Temos editor de texto, no Linux nós uma bem comum é o LibreOffice, que é instalado externamente. Tem às vezes um editor de imagem como o GIMP, um editor de vetores como o Inkscape e assim por diante. São ferramentas que você consegue instalar. Então, por exemplo, você pode juntar uma distribuição Linux para designers gráficos. E existe, que eu acho que é o Ubuntu Studio. Então eles juntaram várias ferramentas, não só para design, mas para o audiovisual no geral. Você consegue juntar várias ferramentas em pacote e quando a pessoa instala o sistema já vem tudo prontinho. Não que a pessoa não pudesse instalar caso ela escolhesse uma versão sem essas ferramentas, mas a gente está falando aqui sobre facilitar esse processo. E aí nós temos a parte aqui do suporte, que são determinadas ferramentas inclusas. Então, lembra aquele exemplo que eu comentei do editor de texto? Criei meu editor, está lá disponível. Se você está usando o meu editor de texto e tem algum problema, você vai lá e fala: ô Natanael, olha, estou com um problema no meu editor de texto, me ajuda. Como eu criei, você está usando a minha distribuição, eu posso ir lá e te ajudar no que aconteceu. Se teve algum problema, eu posso corrigir ele para você, e assim por diante. É por isso que existem as distribuições Linux. Nós temos, por exemplo, o Debian, que é uma distribuição uma distribuição que utiliza o .deb. Eu acredito que é a base mais comum de sistemas operacionais hoje em dia. Nós temos o Ubuntu, que é baseado no Debian. Lembra que eu falei? Qualquer um pode redistribuir? Exatamente o que aconteceu aqui. E nós temos umas outras distribuições bem interessantes aqui também, que é a Red Hat Enterprise. Pago. Ué, Nathan, mas calma aí, você me falou que Linux era... Você podia redistribuir, modificar. Você está me falando que tem distribuição sobre a licença GPL que é paga? Exatamente. Ué, mas se é paga, as pessoas não vão lá e redistribuem ela de forma gratuita depois? Justamente isso. Tanto é que o Red Hat Enterprise tinha uma distribuição que se chama, além do Red Hat, que se chama OpenSUSE. OpenSUSE também é da Red Hat Enterprise, basicamente a versão paga que eles reempacotam de forma gratuita. Mas aí lembra o que a gente falou? O suporte eles não são obrigados a te fornecer, eles podem fornecer para você o código, podem te fornecer todas as ferramentas, mas o suporte você não tem. Então se você é uma empresa grande e quer resolver os problemas, caso aconteça algum problema, você vai contatar a Red Hat. Então o OpenSUSE não tem esse tipo de suporte. Então é uma coisa a se pensar e é dessa forma principalmente que as pessoas conseguem ganhar dinheiro mesmo utilizando software livre, ou através de atualizações com recursos novos que são cobrados uma nova licença, ou principalmente através do suporte premium da empresa, que também funciona. E o outro é o Oracle Linux, que também é uma distribuição Linux, essa da mesma empresa que desenvolve o Java, que oferece suporte aos seus próprios bancos de dados e é o que eles mais recomendam para utilizar os produtos deles. Então, software livre não significa software gratuito. Isso é uma distinção importante que muito significativo que vocês entendam. E qual distribuição Linux nós vamos usar para esse curso? A distro que a gente vai utilizar é uma chamada Ubuntu Server. Ela tem uma base Debian, que é bem comum. Nathan, por que é importante ter uma base Debian, um sistema operacional fácil de entender e tal? É basicamente importante porque assim nós conseguimos encontrar soluções. Então, se eu tiver um problema, é uma distribuição Linux amplamente utilizada, é mais fácil de encontrar uma solução que outra pessoa talvez tenha tido esse problema também. O Ubuntu Server, ele não possui GUI. Olha, Natana, você está me falando então que a gente não vai clicar nos botõezinhos?
Não, aqui a gente vai usar só o terminal. Por quê? Como nós estamos configurando os servidores, eu vou mostrar para vocês mais a parte dos comandos. É importante que a gente gaste o mínimo de recursos possíveis, até porque isso vai estar rodando em uma máquina virtual ou em um servidor mais barato. Então, uma interface gráfica, ela consumiria bastante recursos, inclusive recursos de placa de vídeo, etc. Como a gente não vai utilizar, eu optei aqui para o Ubuntu Server, que ele consome menos esse tipo de material. Então nós temos aqui que ela vem com várias coisas pré-instaladas e aplicações pré-instaladas de servidor. E o suporte. O suporte é bem bacana, que é toda essa questão que eu falei de outras pessoas também terem esse mesmo problema. E o suporte que eu falo, além disso aqui, nós temos o suporte Long Term Support, ou LTS. O que isso significa? Que a empresa, nesse caso a Canonical, que é a empresa detentora do Ubuntu, foi ela que desenvolve, ela dá suporte de segurança, ou seja, deu algum problema, uma falha de segurança, ela vai lá, corrige e libera a atualização para você atualizar online. Ou às vezes a atualização de aplicações também, ela oferece por um tempo bem extensivo. Por exemplo, o Ubuntu 14.04 ele foi lançado em 2014. Foi um dos primeiros. Eu comecei com o Ubuntu 11.04, salvo me engano, que foi o primeiro que eu instalei no meu computador há algum tempo atrás. Mas ó, em 2014 lançaram o Ubuntu 14.04 e até 2024, eu estou gravando esse vídeo em 2021, eles ainda continuam mantendo suporte. Por que isso é importante? Você instala uma coisa no seu servidor, você tem a garantia que durante esses anos todos ela vai ficar funcionando legal lá dentro do seu servidor. Funcionando legal no sentido, você ainda precisa atualizar, fazer a manutenção de rotina, mas ela não vai perder o suporte, porque quando perde o suporte, a atualização de segurança não tem mais. Atualização de repositórios, que é onde você baixa as aplicações, também não vai ter. Então é importante, quando você está mexendo com servidores, você instalar uma distribuição que oferece esse tipo de suporte para o sistema operacional. E essas são as razões que nós vamos utilizar. Aqui eu deixei algumas referências de artigos que eu utilizei durante a preparação dessa aula. Caso você tenha interesse, clica aqui em cada uma delas, leia, eu recomendo a leitura. Sei que algumas estão em inglês, mas em tecnologia, infelizmente, tem muitos recursos que são em língua estrangeira. O que eu recomendo nesse caso é que vocês cliquem lá no botão direito e traduzir. Hoje em dia isso não é mais desculpa para estudar, só porque está em idioma estrangeiro, beleza? Então, aguardo vocês na próxima aula aí. Falou!